Ora, muito bem, já cá estamos para mais um 45 minutos à Sporting. Hoje o estádio de Alvalade, aqui da Rádio Nacional de Desporto, encheu-se para estar composto de novo, já que há uma semana, por questões de toda a ordem e feitio, não pôde ser feito e, portanto, hoje volta tudo à normalidade e, portanto, cá estamos outra vez para falar sobre o Sporting Clube de Portugal, que ontem, na terça-feira, conseguiu chegar à final da Taça da Liga, depois de ganhar ao Aroca por 2 bolas a 1 num jogo que não foi fácil. Não foi de todo fácil para a equipa leonina, até ficou mais complicado do que aquilo que se provavelmente seria de esperar. E vou precisamente começar por aí. Nuno Constantino, Nuno Trincão e Fernando Seixas já cá estão todos para falar sobre o seu Sporting Clube de Portugal. Nuno Trincão, vou começar por ti, que tiveste na última quinta-feira, tiveste uma quinta-feira particularmente complicada, mas espero que em relação às tuas redes já esteja tudo resolvido. Está tudo bem, está tudo bem. Nuno, o Sporting lá chegou à final da Taça da Liga com Pedro Porro no 11 e, ao que tudo indica, estará também frente ao Porto e depois provavelmente vai partir naquela estrada para outro país. Boa noite, Francisco, boa noite, Constantino, boa noite, Seixas, e um abraço para quem nos ouve e segue. Pronto, é como tu dizes, vamos perder, tem sido um bocado a sina do Sporting, perder os jogadores influentes na equipa, não é? Ficámos sem o meio campo aqui há uns tempos, e agora vamos ficar sem o Porro, que era um jogador que, em termos de dinâmica, de garra e de empolgamento da equipa, quer dos colegas que estão em campo, quer de todos aqueles que vão ver os jogos, era realmente um jogador referência e importante, mas pronto, se baterem a cláusula de rescisão, aí não há nada a fazer. E o que eu acho é que quando o Sporting fixa aquela cláusula de 45 milhões, quer dizer, era uma inevitabilidade o Porro sair, não é? Porque para um clube inglês são trocos, não é? Não há qualquer tipo de dúvida e assim vai acontecer. Vamos ver se joga com o Porto na final, embora eu acho que ele não jogou de início, jogou só os últimos 15 minutos, se não me engano, com o Aroca. Mas vamos ver se joga. Estes negócios depois têm cláusulas. Se por acaso o Porto se magoa, não sei como é que será, se o negócio será desfeito, se continuará, dependerá eventualmente da lesão. Mas pronto, já aconteceu isto há pouco tempo este ano, o ano passado, na época, com o Mateus Nunes também num jogo com o Porto, se bem se lembram. Só que aí o Mateus Nunes não jogou. Vamos ver, portanto, quer dizer, aqui a questão não é sair do Porro, a questão é como é que se equilibra o plantel, porque independentemente da qualidade dos Gaio, é preciso um outro defesa direito, e o Gonçalo Esteves, penso que neste momento pouco contará em termos de um jogador que foi emprestado e correu mal o empréstimo, naturalmente será emprestado novamente, ou então andará pela equipa B, não faço a menor ideia. Agora é preciso um outro jogador, vamos ver com que critério se compra e também a verba que vai ser alocada a essa eventual compra. Pronto, é um enfraquecimento da equipa, mas esta direção tem sido coerente nesse aspecto, quer dizer, por mais que nós tentemos criticar, tem vendido os melhores jogadores, sempre em nome de equilibrar o orçamento e as contas do Sporting, e pronto, e é assim que tem acontecido. Temos uma equipa muito curta, tirando o 11 inicial, quer dizer, é muito difícil depois ir ao banco, são miúdos muito jovens, e que para além de serem jovens não têm qualquer tipo de experiência em competição a alto nível. Portanto, é isto que eu tenho a dizer, e não sei, estamos apreensivos todos nós para ver como é que isto vai correr agora de futuro, porque esta direção tem uma coisa que joga a favor, nomeadamente desde o Ruben Amorim, é que tem um primeiro e um segundo lugar.
E contra factos não há argumentos, como diz o outro. Pronto. Calma, calma, E esta calma, é calma, calma. Tem um quarto. Não, estou a falar de Ruben Amorim. Tá, mas o Ruben Amorim nessa época não começou, Nuno. Pá, eu gosto de ser justo. Não, não, O mas Ruben espera, Amorim mas não estava em quarto, passou a equipa à terceira e trouxe a equipa outra vez para quarto. tudo E bem, mas começou, é e uma época em que começou. ele não. Nuno, mas eu, pá, não vou avaliar o Ruben Amorim dessa forma. Eu estou só a ser Paulo, tão sério na avaliação como foi o Ruben Amorim ontem sobre o Paulinho, a dizer que o Paulinho é que foi o tipo que nos deu o título porque marcou o gol no último jogo. Esqueceu-se não, depois de claro, pronto, dizer tá, que quando o Paulinho chegou tínhamos 10 pontos de avanço e que acabámos tá com bem. 4. Mas isso entra na gestão dos recursos humanos e aí eu não, é evidente que isso tem a ver, é comunicação para dentro e nem sequer é para fora. E às vezes dizem coisas que são unicamente para dentro e que se ouvem cá fora. Agora, eu acho é que, pronto, essa questão do o Ruben Amorim, desde que começou pré-épocas, tem um primeiro e segundo lugar. Isso é factual. Desde que montou a equipa, o que se queira. E este ano, é evidente que, em relação, já sofremos tantos golos na primeira volta como no ano em que fomos campeões, é evidente que as coisas estão diferentes. Isto não há qualquer tipo de dúvida. Agora, vamos ver em que lugar é que acabamos. Porque se nós conseguimos entrar nas Champions, é uma coisa. Se não conseguimos entrar nas Champions, nem sequer numa eliminatória, é outra. E aí acho que devemos fazer uma análise. Mas se por acaso, mesmo que o terceiro lugar, consigamos entrar na fase do grupo das Champions, eu acho que é um primeiro lugar e duas idas às Champions, é um percurso positivo, nomeadamente para o projeto do Sporting, em termos de investimento global e de apostar na formação. Isto é o que eu acho. E passo a palavra aos meus amigos. Pois, Apostar Nuno na Constantino e formação, desculpa Fernando lá. Seixas, é convosco. Seixas, dá-lhe. Eu não tenho muito a dar-lhe. Aquilo que eu. Viva a todos, olá, muito boa noite. Já não nos víamos e ouvíamos há uma semana. É um gosto. O que é que eu tenho a dizer do Sporting? Então tenho a dizer que estamos na final da Taça da Liga, e muito bem. Uma vitória algo sofrida, mas é normal. Mas a notícia do dia é a ida do Porro, que sinceramente me deixa triste, mas como o Nuno disse muito bem, é uma inevitabilidade. Sendo que eu acho que nem é um grande negócio para o Sporting, porque com a mais-valia que o City tem sobre o negócio em si, o Sporting ficará com cerca de 30 milhões de euros líquidos e não sabemos se isso é pronto ou não, porque aquilo que se fala é que 45 milhões são pagos em prestações, em 4 vezes, portanto nem é o valor da cláusula em si, mas o que se passa é que nós vendemos alguém que é indiscutível na equipa há 2 anos, é se calhar o melhor jogador hoje no Sporting, é indiscutivelmente um dos jogadores melhores que atua na nossa liga e vê-se a entrada dos Gaio para a substituição do Porro durante os próximos tempos, se não até ao final da época. Porque eu não estou a ver o Sporting ir buscar um jogador que entre direto para a equipa. Não estou a ver o Sporting com capacidade, enfim, ou algum querer para ir buscar alguém a sério, ou jogadores a sério que entrem para a equipa direto e sejam titulares sérios na equipa. Aquilo que eu vejo é o Sporting a tentar ir buscar mais um Grego, ou mais um Elori, ou mais um Vinagre, ou mais um Rochinha, mais um desses, que sejam mais um número e não mais um contributo sério para o Sporting. Portanto, se nós já estávamos com uma equipa muito curta na pré-época, mais curta ficamos com a venda do Palhinha e do Mateus Nunes, Mateus, mais a venda do Tabata, com a entrada, enfim, de outros atletas que não vieram acrescentar nada à equipe, que nem sequer jogam.
que nem sequer no banco fica. Portanto, mais debilitada fica a equipa, a 8 pontos do segundo lugar. Eu falo o segundo lugar porque é o que dá direito à Champions, é o último que dá acesso direto à Champions. Com um jogo o Porto este fim de semana, na segunda-feira com o Rio Ave, logo a seguir com o Braga e logo a seguir com o Porto. Portanto, temos aqui as próximas 2 semanas. O Braga primeiro. Eu acho que é Rio Ave, Braga e depois Porto. Não é o Braga. Não, é Braga, que foi o primeiro jogo do campeonato. E a Braga logo é. Braga a no segunda dia 1 volta. de fevereiro, às 9h15 da noite. É já Braga. Já Braga. Exatamente, desculpa. Portanto, eu antevejo aqui uma grande angústia, ou a continuação de uma grande angústia para os adeptos do Sporting, mas eu deduzo que a direção está despreocupada, está firme na sua rota de grande sucesso, que só foi interrompida há 2 anos atrás, deduzo eu agora, por um mero acaso. E pronto. Vão continuar a ter os estádios com 20 e tal mil pessoas, vão continuar a ter os adeptos a não dar grande importância e a não dar grande força à equipa. E vamos voltar a ser, e estamos a ser de novo aquilo que sempre fomos e que somos há 18 anos e que somos há 20 ou há mais, que é uma equipa mediana, sem ambição, com uma direção também sem ambição nenhuma, e que o discurso há de ser sempre para a semana é melhor e vamos levantar da cabeça. E melhores dias hão de vir. O certo é que esses dias são cada vez mais longos e são cada vez mais longe. Portanto, resumindo e concluindo, o Sporting está em 4º lugar, só não está em 5º lugar porque o Casa Pia teve aqui um deslize, e a equipa está cada dia mais fraca, sem qualquer perspectiva de reforços sérios do Sporting. Portanto, vamos continuar com os Gaios desta vida, com os Paulinhos desta vida, e é o que é. Constantino, os teus pensamentos sobre esta passagem do Sporting à final e, ao que tudo indica, com o Porro a jogar contra o Porto. Boa noite a todos, boa noite ao auditório, boa noite aos meus colegas paineleiros. Eu pus-vos no auditório, não sei se vêem aí um auditório, não. Eu é que vejo aqui, que eu pus aqui um... Não mexam muito nisso, porque senão... Não inventes que isto já não está. Vai Estás-me a abanar aqui a produção toda. Não te metas nisso. Bem, boa noite a todos. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Bem, eu acho que é mais do mesmo. Concordo com o Nuno quando ele diz que esta é a estratégia. Eu acho que a estratégia é fazer muito dinheiro. Não explicar onde é que ele anda e porque é que está cada vez pior, as contas, e porque é que as coisas não estão melhores, e porque é que o nosso treinador, que nos últimos 15 dias parecia mais um diretor financeiro a falar que não há dinheiro e que não há tostões e que não sei o quê. Portanto, não sei se ele está naquela parte do mês em que está a acumular o salário de algum diretor financeiro. Eu acho que é mais do mesmo. Este é um bocadinho o objetivo. O objetivo é desmobilizar. Isso vê-se, hoje viu-se na Champions do Hockey, o pavilhão vazio. Porque a malta não está para ir lá também para levar porrada e para se andar a chatear com a polícia e para ter que se descalçar. A malta não está para isso. No estádio estamos ali nos 20, 25 mil. Também ninguém contesta, portanto, exceção feita à meia dúzia de pessoas, o resto aplaude e está tudo muito bem. Aliás, eu disse várias vezes a amigos meus que o pior que podia acontecer ao Sporting era ser campeão com esta direção, porque isto lhes ia dar carta branca para fazer o que quisessem durante muito tempo, que ninguém iria questionar.
Isso está-se a ver nas modalidades, está-se a ver no futebol, está-se a ver nos negócios e nas negociatas, em que também não há ninguém que defenda o clube e que basta recordar o jogo da meia-final da Liga, da Taça da Liga, em que o Sporting houve vários jogadores a ser agredidos durante o jogo e não há ninguém para vir defender os jogadores e para pôr em causa a integridade física dos mesmos, nomeadamente do Paulinho, aquela entrada daquele ex-lampião. Aquilo não é uma entrada, não é uma agressão. Ele dá-lhe um pontapé. Levou o cartão amarelo e ninguém vem defender. E a minha pergunta é... Aí estou contigo, aquilo é uma agressão, não é uma entrada. O diretor desportivo do Sporting, ou o diretor para o futebol, anda aonde? Anda só nos túneis? Anda só a papar multas? Ninguém vem defender os atletas e dizer que aquilo que aconteceu é uma vergonha. E depois aquele clube vem ainda dizer que foram bastante prejudicados e que se fosse outro clube a coisa não ficava assim. E ninguém defende os interesses do Sporting, nem ninguém faz chegar o que é o que toda a gente viu na televisão e no estádio. Eu diria que o clube está à imagem da Liga, que é depauperada e toda a gente a subir, bate palmas a dizer, como diz o presidente da Liga, que a Taça da Liga é um produto com grande aceitação e de grande sucesso. E o Sporting está igual. Toda a gente bate palmas e diz que isto está espetacular e de grande sucesso e só alguns é que não o veem. E, portanto, é o estado da arte. É o que temos. É o que temos. Mas, eu acho que não é ao contrário do que aconteceu com o Godinho Lopes e com outros, em que eu acho que as coisas chegaram a isto por manifesta incompetência. Neste caso, eu acho que é uma estratégia. Eu estou de acordo contigo em tudo. Eu acho que este é o objetivo. O objetivo é qual é a necessidade de termos um treinador que fala sobre a importância de ter um sócio com dinheiro? Qual é a necessidade? Qual é o papel dele? Se algum diretor tem que falar sobre isso, o presidente tem que falar sobre isso, se algum administrador popular financeiro quer falar sobre isso, muito bem, fala. O financeiro já disse tudo e o seu contrário. Que havia buracos, que não havia buracos, e passando umas mensagens que dá jeito de ir passando aos sócios, porque o Ruben Amorim, sim, tem alguma credibilidade junto aos sócios sobre a coisa, porque aí a malta engole. Ora bem, por acaso ainda há pouco, em off, creio que no Constantino ainda não estavam coisa que me deixou aqui um bocado com a pulga atrás da orelha, aliás, com a pulga atrás da orelha também não é bem assim, porque há claramente, acho eu não, para eu vos perguntar, que tem a ver com o próprio papel do Ruben Amorim. Será que neste caso é o Ruben Amorim que segura a atual direção do Sporting e não a direção a segurar o treinador? Desculpa, diz isso. Não, fala tu, Fernando, para mim podes falar. Não foi o Fernando, fui eu, Nuno. Mas segue tu, diz tu. Não, o que eu acho é que vamos pôr as coisas ao contrário. Se o Ruben Amorim tivesse feito terceiro, quarto, o que fosse, bastava 3 terceiros, este presidente naturalmente não estaria em exercício das funções. Isto é uma opinião minha. Ainda mais a mais com o que ele gostou. Quer dizer, é evidente, quando o Sporting... Aí a linha de raciocínio do Constantino para mim está corretíssima. E eu subscrevo. É evidente que quando ele é campeão, quer dizer, que o Sporting passa a ter um executivo chamado Ruben Amorim. Porquê? Porque tem credibilidade, é um homem do futebol, coisa que o presidente não é tanto, não é? Embora ande pelo futebol, mas é um homem do futebol, com reconhecidos méritos e com carreira no futebol. Portanto, isto foi ouro sobre azul. Depois, com estes sucessivos prolongamentos do contrato e não sei o que mais, é evidente que o Sporting
ganha estabilidade no que é a comunicação do Sporting. E mesmo esta época, é o que eu estava a dizer há bocado, se o Sporting vai à Liga dos Campeões, não estou a dizer que vai, mas se entra na fase de grupos, seja em segundo, seja em terceiro, diretamente na fase de grupos, não se pode dizer que é uma época perdida. Claro que nós queremos ganhar todos os anos, mas eu tenho que sempre esta resposta. Então não podemos ser do Sporting, desde que nós nascemos. Eu tenho quase 60 anos, quantos títulos vi do Sporting? Quer dizer, e não é por isso que deixo de ser Sportingista, nem nunca deixarei. Portanto, se nós formos à Liga dos Campeões, o projeto Sporting, seja com este presidente, com qualquer outro, está bem consolidado. Nuno, mas qual é o projeto Sporting? É que eu ainda não entendi. Fernando, de certeza que não vai ganhar todos os anos. Em terceiro lugar e em quarto lugar e vendendo aqui ali por. Não, eu não disse isso. Eu disse. E ir andando. Não, é isso? Não, vou-te dizer o que eu acho. Eu gosto de ser justo. Não, vou-te dizer o que eu acho. Eu gosto de ser justo quando faço um enquadramento do meu raciocínio. Se nós ficarmos, tirando aquela meia época do Amorim, se ficarmos em primeiro, segundo e formos sempre à Liga dos Campeões, mesmo que seja em terceiro, para mim, não compromete a estratégia do Sporting. Isto é o que eu acho. Mas achas que essa é a estratégia do Sporting? O investimento que foi feito nesta época, o desbaratar de dinheiro em jogadores que não valem, em jogadores que não calçam. Isso é outra questão. A planificação terrível que foi feita esta época, achas que é a estratégia? Eu estou a fazer uma análise, Fernando. Eu não estou a dizer... Eu acho que é completamente o inverso. Aquilo que aconteceu ao Sporting há 2 anos foi uma sorte. Foi uma sorte. Está bem, mas em termos de análise... O Covid... Mas não podemos... Fernando, eu não analiso em sortes e azares, eu analiso em factos. É evidente que sempre o Sporting ganha de 20 em 20 anos, podemos dizer que é sorte. Foi a fora da curva, dentro da reta que é o Sporting, da pouca ambição normal. Mas é assim há 100 anos. É isso que eu não percebo. Pois é, mas se calhar é preciso, é a altura de tentar mudar, é a altura de tentar... Isso é outra questão. Nuno, porque o Sporting a continuar como está, o Sporting não está nem mais nem menos do que estava há 3 anos atrás, ou há 4, ou há 5. É igual. Não, mas só que, seguindo a linha de raciocínio do Constantino, o Sporting é campeão. E como o Sporting, grosso modo, é campeão de 20 em 20 anos, está feito um desiderato do clube. Se calhar o Sporting foi campeão para azar dos adeptos. Mas isso depois podes interpretar como quiseres. Que acreditaram que se calhar havia ali um motivo de esperança para o futuro, coisa que não há. Porque mas o ano seguinte, Não, e eu gostava só de acrescentar uma coisa, o que não deixa de ser muito curioso, que nesse ano foi um ano extraordinário, porque em caso de dúvida, foi um ano bastante atípico, porque em caso de dúvida, quase todos os lances eram decididos a favor do Sporting. É verdade. Coisa que... e depois alguns amigos meus disseram, não, isso é por causa do VAR. Mas qual VAR? Mas isso também não concordo. Passado houve VAR, este ano há VAR e a vergonha continua. Não deixa de ser curioso que naquele ano, tudo se conjugou. Foi uma questão claramente de alinhamento dos astros para nós. E nós com fomos golos aos campeões. 95 minutos. Com golos aos 95 minutos em lances que noutros anos seriam claramente anulados e mal anulados, devo destacar, e que já voltaram, e aí, por sorte, por azar, por incompetência, por melhor escolha de um jogador ou de outro, ou mais ou por mérito dos adversários, tu possas ter um conjunto de não teres crónicos vencedores. Até porque eu acho que isso é bastante favorável ao desenvolvimento do desporto e das modalidades. O tema não é esse, é achar que nos resignamos a ser de 20 em 20 anos. Pois claro. Mas é que eu acho que há um ponto médio entre achar que somos campeões todos os anos e aceitar que somos campeões de 20 em 20. Com certeza. Podemos ser de 5 em 5, 3 em 3. É o que for. E sobretudo, nos que não formos, andarmos até ao final a lutar para ser. Mais. Espera aí, certo?
é isso. Falta saber. O que se sente é, nós fomos campeões e demorámos muito pouco tempo a destruir, junto da massa dos adeptos, esse elan que conquistámos ao sermos campeões. Também é outra questão. Mas não deixa de ser curioso, porque não deixa de ser curioso que todos os anos batemos recordes da venda de game boxes e vendemos recordes de venda de bilhetes. Mas o estádio está a menos de 50% em quase todos os jogos. Nuno, vais ver as que vendes daqui a um ano. Ou melhor, não, no final da época vais ver as boxes que vendes. Não vendes. Tu vendeste boxes este ano. Não sei se vendes, porque já este ano... Tu vendeste boxes este ano. Mas agora eu acho que é... Mas quando temos esta malta toda, precisamos de dinheirinho fresco. E eu não tenho dúvidas. Se, por exemplo, aparecesse um investidor tipo Cristiano Ronaldo, que os sócios aprovassem a venda da maioria do capital ao Cristiano Ronaldo. Não me espantaria nada no Sporting, se isto acontecesse. Eu gostava de ver o responsável para as modalidades explicar o que é que se passa no voleibol, sobretudo o que é que se passou ontem no voleibol, com arremesso de coisas para dentro da quadra e tudo mais, ou os 2 últimos resultados do futebol feminino. Era uma coisa interessante para explicar, e aí está, salvo erro, dentro da... Está ainda no clube. Eu acho que era importante explicar algumas coisas. Mas a verdade é que ninguém explica. Mas também os sócios também não perguntam. Esse é o tema. E quando perguntam no local certo, que é o que alguns amigos meus dizem, então, mas vai perguntar isso à Assembleia Geral? Mas eu vou a muitas Assembleias Gerais e já ouvi perguntar. E isso aconteceu, uma coisa muito, muito trivial. Aconteceu numa das últimas Assembleias Gerais em que foi perguntado sobre o contrato com a Macron e o contrato com a Nike e disseram, não há nenhuma equipa a equipar com a Macron. E no fim de semana a seguir havia. E, portanto, ou é incompetente e não sabe, e ok, não me surpreende, ou então desconhece todo, ou então é mentiroso. E portanto é o que é. É o que é. É o que temos. E agora temos uma coisa muito engraçada, sobretudo nas redes sociais, que é temos uns eleitos, aquele que participa aqui connosco de vez em quando, que acha que os outros sócios não podem criticar. Mas ele pode. Deixa de ser extraordinário. Mas é o que é. É o que temos. No Trincão. Mas agora indo ao futebol, diz Francisco. Ia dar-te a palavra. Indiretamente ao futebol que se joga no campo, eu acho que, e no seguimento da conversa, nós temos agora 2 jogos que dirão muito do... Esta Taça da Liga, pronto, é uma questão de ganhar ou não ganhar, é sempre melhor ganhar do que perder, independentemente da competição que é. E depois temos o Braga. Nós ganhando ao Braga, quer dizer, a situação fica ligeiramente diferente. Não ganhando ao Braga, pronto, é quase que a assunção de que não iremos à Champions League, até esperar mais uns dias, também não serão muitos, não é? Se o Braga ganhar o Alvalade, acabou. Se o Sporting ganha o Braga. E daí eu achar importante a final da Taça da Liga, porque uma vitória sobre o Porto, que nós desta época não temos tido, infelizmente. Tivemos ao Braga. Não, mas tivemos. Então não tivemos Elan, claro que tivemos. Então quando o campeonato parou e tivemos o campeonato do mundo, ganhámos um Elan. Está bem, isso para mim não. Eu próprio disse que nós íamos a Marítimo ganhar 3-0. Não. Está bem. Estávamos com um grande Elan. Isso é difícil. O problema é que nós conseguimos desbaratar o Elan num jogo contra o Marítimo. Claro. Vamos ver o que acontece agora com o Braga, porque eu acho que, até porque o Braga ganhou 4 pontos depois da hora, nestes últimos jogos, não é? Pronto, também estão com a estrelinha. E em vez de 8 eram 4, mas o Portimonense falhou um penalti aos 96 minutos, aqui há uns tempos, o último jogo em casa marcaram aos 90 e não sei quantos. Pronto, isto também não vai durar para sempre. E se nós ganharmos ao Braga, eu acho que o 3º lugar fica muito próximo. Depois o Porto, pronto, já depende. Nuno, aí já não lugar, tem... Tu vais em 4º. Está bem? Mas eu continuo na minha linha de raciocínio. Eu acho que uma equipa portuguesa
que esteja sistematicamente na fase final da Liga dos Campeões, na fase de grupos da Liga dos Campeões, em termos financeiros, está feito o trabalho. Depois o resto é uma questão de comunicação, de compras, de vendas. Isso é competência ou incompetência, como diz o Constantino. Agora, o trabalho da equipa, indo à fase de grupos, na minha opinião, está feito. Depois é evidente que os três querem todos ser campeões todos os anos. Mas aí, meus amigos, é o que é. Amigos, eu tenho. Isto é o que eu acho, convictamente. Eu disse isto ao Francisco, eu tenho que me ausentar agora, porque tenho ainda um Teams a fazer com o México, neste momento às 11h30 da noite. Portanto, Vamos contratar alguém ao México? não. Portanto, eu vou ter que me despedir, mas eu acho que o Sporting vai ganhar ao Porto com um golo de Porro. Boa. E vai ser, infelizmente, o último jogo dele. E não tenho grandes expectativas para a segunda parte da época. E com o Braga? Com o Braga eu também não sei se... Que esse jogo é muito importante. Enfim, eu acho que a gente até ganha o Braga. Confesso. É que recuperamos 4 pontos, como sabes, nós empatámos lá. E perdes logo. Ou seja, tu tens ali um fim de semana de euforia, que esse final agora é que vai ser que já estás de novo com o Alain, mas depois vês aqui a Moreira de Cónegos, ou ao Chaves, ou ao Braga, ou outro assim perto. Enfim, eu acho que a gente ganha ao Porto. Nós ao Norte só vamos ao Chaves e ao Vitória. Vens ao Chaves, de resto já está tudo feito. E vens ao Rio Ave? Sim, está bem, mas o Rio Ave é uma equipa. Bom, tu foste ao Funchal, que era o último. Ao Marítimo. Sim, está bem, pronto, acontece. Pois, mas não. Já aconteceu no Bessa, já aconteceu em Arouca, já aconteceu em Casa com Chaves, já aconteceu muitas vezes este ano. Mas, enfim, eu acho que para o jogo de domingo, o jogo é domingo, não é? Eu acho que para o jogo de domingo o Sporting... É sábado. O Sporting ganha e com um golo de Porro que ele merece, indiscutivelmente foi o grande jogador nos últimos 2 anos do nosso Sporting. E ele merece ter mais um título, enfim, e não sair da forma como está o clube. E sai com 5 títulos. Assim me despeço, meus amigos sportinguistas. Um abraço grande. Traz de lá, se não trouxeres um jogador, traz umas tequilas. Não, mas havia até um jogador que era suposto vir para o Sporting, que a comunicação social foi o Alcantara. Não era assim uma coisa qualquer, mas não veio. Mas veio. É o scouting. Vou fazer um scouting. Veio. Não veio. Veio. Não, mas esse é argentino. Foi um clube, 18 anos, o Alcantara. Então é o Alcantara. Tivemos o Negrete. Que deve estar na equipa B, que também está a fazer uma belíssima época, que vai em último só. E os sub-23 também não andam muito longe disso. Assim me despeço. Vemo-nos daqui a uma semana. Um abraço grande e peço desculpa, mas eu tinha isto já marcado. Um grande beijo. Um abraço grande a todos. Um abraço. Um abraço. O Fernando deixa-nos e fica e volta para a semana. Uma lágrima no canto do olho. E eu agora enganei-me naquilo que eu queria fazer. Não era este que eu queria mandar abaixo, era este. Ok, já está tudo bem, já está tudo certo na programação que eu aqui tinha. Continuando a falar do Sporting, que no sábado tem final marcada com o Porto e lá está, como temos vindo a dizer, vai ser ou prepara-se para ser muito provavelmente o último jogo de Porro com a camisola do Sporting, isto porque provavelmente vai mesmo sair para o Tottenham. E com isto o Sporting, pelo que eu ouvi hoje,
creio que foi na CNN, à hora de almoço, parece que o Sporting está à procura, de um lateral direito para o lugar do Porro, já que o Gonçalo Esteves está a jogar na Liga 3 no Sporting B, e mais alguns jogadores estão a jogar na equipa B. Ao que eu ouvi, parece que quer por empréstimo o Lamptey ganês do Brighton, por empréstimo até ao final da temporada. E por falar em transferências, o que é que vos tem parecido do que tem jogado o reforço que já jogou contra o Benfica e tem jogado agora estes últimos jogos e jogou também na terça-feira, o Mateu Tanlongo? Tem sido tão longo ou tem sido tão curto? Eu acho que é um jogador que se está a adaptar, não é que chegou assim de repente, mas fazendo fé nas palavras do Ruben Amorim, diz que é um jogador muito inteligente, muito intenso, que sai muito bem a jogar, que tem muito critério de passe. Acreditando nas palavras do Ruben, será um bom reforço. Agora, o que ele jogou não deu tempo, na minha opinião, para ver todas as características e potencial do jogador. É mais pelo que o Ruben Amorim disse. Nuno Constantino, neste caso. Epá, não vejo, não vi ainda nada. O jogador chegar e jogar também não me diz nada. O Sortiris também chegou, jogou, e portanto, pá, parecia que era uma coisa que... Mas faz lembrar muito também os miúdos do Sporting que jogam o jogo, no jogo a seguir estão na bancada, no jogo a seguir não são convocados nem para a B, nem para os sub, nem para jogar. Portanto, eu não percebo qual é a dinâmica competitiva, mas pá, rest my case não deve ser uma E a coisa para eu questão dos perceber. miúdos é a questão, muitas vezes, de entrar em jogos muito quentes e num nível que eles estão habituados, não é? O Mateus e o Essugam foi expulso ou faz um penalti. Quer dizer, isto a este nível paga-se, não é? Os miúdos não têm culpa Mas o nenhuma. Eusugo, espera lá. O Eusugo é expulso. Totalmente correto. Mas acontece, é afastado da equipa mais algum jogador por ser expulso? Tá bem, mas aí tem a ver com o estatuto, não é? Aí, Era o melhor em campo naquele dia, por acaso. estava a fazer um grande jogo. Eu nem percebo. Não, eu isso já percebi, que acho que Assim, em todas as equipas do mundo, há uns que não têm é que em treinar Portugal. muito e outros que não têm que treinar nada, ou treinam muito e não jogam nada. Mas pá, ok, é isso. E portanto, eu tenho algumas dúvidas em perceber, e acho que foi o Ruben Amorim que veio dizer que era muito difícil também lançar jogadores porque o ambiente competitivo em que eles andam é bastante diferente do ambiente competitivo com que é preciso jogar na Primeira Liga. Mas a dúvida é essa. Mas ele não tem nenhum papel no... Eu, se fosse diretor de futebol do Sporting, depois daquela afirmação, vinha a público explicar o que é que ele quis dizer com aquilo. Concordo contigo. Explicar qual é a relação, como o Varandas, que já veio dizer que o nosso objetivo não é ganhar, nem nos Bs, nem nos Sub-23, não é ganhar. É dar, é jogar com jogadores muito novos para lhes dar espaço para eles crescerem. Certo? E depois como é que o treinador vem dizer, epá, mas os gajos a serem últimos lugares e a não terem o espírito competitivo nenhum, depois não os consigo integrar na equipa. Como é que as duas coisas casam? É que eu não entendo. Não entendo. E, portanto, alguém acima do Ruben Amorim, se houver, é que devia esclarecer qual é a estratégia para isso. Porque eu também te digo, claramente, ao Varandas é o Ruben Amorim. Tudo o resto que ali possa haver, diretores e não sei o quê, mandam muito menos que o Ruben Amorim. Não tenho a menor dúvida. Sim. Amocham, calam-se, ouvem, levam na cabeça e depois descarregam nos túneis e de não levar as braçadeiras e de não estar apresentados e levar as credenciais. Isso o nosso diretor é pródigo em levar multas quase todas as semanas por não cumprir o regulamento. Não é por defender o clube, é por não cumprir o regulamento, é por achar que está acima disso e que não precisa
de usar as credenciais. E, portanto, sim, não risca nada. Não risca. Porque se viesse a riscar, vinha esclarecer qual é que tinha sido aquela afirmação. Portanto, isso preocupa. Eu, ao contrário do Fernando, acho que o Porro não joga no sábado. Eu acho que é um risco enorme. Não acredito que alguém ponha em risco um negócio destes por causa da Taça da Liga. Se fosse para ser campeão nacional, se fosse tudo campeão bem. nacional, acredito que jogasse. Até porque Agora, a Taça se da não Liga vendesses, encaixavas o dinheiro da Champions e não sei o quê e siga. Mas para ganhar a Taça da Liga, pá, sim, também. Eu concordo contigo. Eu não acredito que ele jogue. Eu acho que ele vai estar no banco. Nem é questão de acreditar, não faz sentido. Sim, a partir do momento em que faz aceitas sentido. negociar e não me digam que eles pagaram a cláusula, porque pagar a cláusula é dizer assim, são quantos? 45 milhões, há aqui um chequinho, há cá 50. A partir do momento em que tu aceitas negociar prazos de pagamento e outras coisas, é porque eles não bateram a cláusula. Foi negociado com o Por isso eu não sei. Não, a partir do momento que a Não cláusula sei o que é verdade, onde é a que cláusula é, pagas 45 milhões e levas os jogadores. A partir do momento em que tu dizes, podes pagar 45 milhões em 2 tranches, em 3 tranches, em 10 tranches, estás a negociar. Se estás a negociar, a cláusula não foi batida. Parece, é mais ou menos como ao Félix. A conversa é mais ou menos. E se eu disse isto a muitos amigos meus benfiquistas, digo agora a meus amigos sportinguistas, o que vos podem dizer é outra coisa. Agora, a partir do momento em que a cláusula não é batida e está aqui o dinheirinho que nós temos para pagar, toma lá um cheque, dá cá ao jogador. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Nuno, mas aí se isso acontecer, eu acho que virá um jogador do Tottenham para o Sport. Eu acho que a perspectiva do negócio pode ter essa envolvência. É uma opinião minha. Também, mas pode também. Certo. Falta saber se o jogador emprestado ou dado, ainda assim, ou dado, qual é o valor de salário de um destes jogadores que se fala? Mas tem que ser um gajo que queira vir, não tem é que ser um gajo evidente. que queira vir. 2, tem que ser um gajo que queira vir e que esteja, porque nós temos tido já com vários jogadores emprestados. No ano vieram 3 e não se aproveitou um. Sim. O José, o Fernandinho, o Fernando. Sim, no primeiro Quem era ano. o outro? Quem era o terceiro? O Campbell. Era o do Real Madrid. Era o José. Era um africano era qualquer. O Fernando. E era o gajo, não foi o gajo do Arsenal. Qual? Não, o Campbell foi antes. Não era o Campbell. Eu acho que era um gajo africano. Era um e portanto, tenho sérias dúvidas. Sobretudo, não percebo. Mas é o que é. Não tenho que perceber. O que a mim me parece sobre o mercado, e o Francisco estava a querer falar sobre o mercado, é a teimosia do Ruben Amorim de achar que nós não precisamos de mais avançados. Mas essa aqui é a chave da coerência da direção do Ruben Amorim presidente, aí é que tens dificuldade em criticar. Quando o treinador, que geralmente é o contravapor de uma direção, pelo menos habitualmente, é o primeiro a dar a cara, é difícil. O que é que um adepto pode criticar? Tudo bem, concordo contigo. Mas se o próprio treinador, que tem ali um contrato de longo termo, que já lá está há uns anos, quer dizer, assume que não precisa de jogadores, já no verão assumiu, não foi agora, só. Não é, Nuno? Ele no verão disse que não queria jogadores. E o grande jogador que ele tem para supostamente vir complementar a oferta de pontas de lança do Sporting é um jogador que este ano, nesta época, fez 3 jogos, 0 golos. Eu percebo que isto não é uma grande concorrência para o Paulinho. Mas mesmo o ano passado, entre sub-19, sub-23 e na equipa B, fez 16 golos. Nuno, mas eu respondo ao contrário. Eu sou um gajo de análise. Houve uma coisa, diz-me uma posição do Sporting que tem um grande concorrente. Não é de avançado, uma. Escolhe dos 11. Tens o Porro e os Gaio. Pronto, tirando esses. É que não há. Aqui a questão é que não há nos 11 titulares, não há um concorrente
que faça sombra. Não é? Essa questão, eu vejo os sportinguistas a falar de Paulinho. Pronto, é um ódio de estimação, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, diz-me outra posição em que haja um concorrente que diga assim, pá, devia jogar aquele e não jogar o titular. Diz-me uma. Não, espera, Só quero uma. espera aí. É que não tens. Está bem. Mas há posições em que se não joga. Não tens, Não meu. é isso. Opa, eu faço este exercício há meses. Não tens. Eu acho que tu tá bem, tá bem, mas isso, a escolha é perguntar porque é que tens um plantel tão curto. Ah, mas isso é o que nós falamos aqui há um ano ou dois, já nem sei quanto tempo é. Porque a questão é essa. O Benfica hoje meteu o Draxler, meteu o Musa, meteu o Neres. Percebes? Pá, tu metes o Chermiti, A questão, mas nem é questão da qualidade futebolística, Nuno, que estamos a discutir. É questão do estatuto. Isto é como nas empresas. Tu és um homem de negócios, sabes muito bem que há estatutos, não há só competência. E esses jogadores que estão no banco do Benfica e do Porto têm estatuto. Tu no Porto, no Sporting, para não irmos à qualidade, para não ferir suscetibilidades, não há um jogador que esteja no banco que tenha um estatuto mediano. Já não digo um estatuto, não há um em qualquer posição. Portanto, o Paulinho é um bode expiatório. Porque tu, ao falares do Paulinho, não. é não falar de mais Nuno nenhum. Santos, durante alguns jogos que não era titular e estava no banco e entrava. Tinhas na ausência do Ugarte, tinhas o Morita. Portanto, eu acho que não é assim tão mau. O problema não é esse, o problema é que nas outras posições tu tens jogadores que melhor ou pior, eu acho, vão cumprindo a sua função. Eu acho que lá atrás na defesa tens um problema grave, é que não tens uma equipa coesa e tens um jogador que cada vez que está bom joga, lesiona-se, sai e voltam a entrar outros. 2 dos teus 4 defesas centrais, um está lesionado, o outro é um crónico lesionado. E, portanto, são canhotos todos. Pronto. Mas depois o Marçá joga uns jogos e depois desapareceu. O Nazinho. Tu tens jogadores que são lançados em Champions e depois nunca mais ouves falar. Nunca mais ouves falar. Desaparecem das convocatórias, desaparecem. Às vezes aparecem nas convocatórias e vão para a bancada. O Fataú. Vou dar. Mas vem de encontro ao que eu te digo, Nuno. É jogadores que não têm estatuto. E todas as equipas do mundo têm 14, 15, 16, 17, 20, o que for, com estatuto. São um monte deles que não têm estatuto. O que a mim me preocupa é porque tu podias dizer assim, não, há aqui esta aposta de, toda a gente diz, a aposta do Amorim na prata da casa, não sei, mas que prata da casa? Quantos jogadores formados no Sporting, e eu não estou a falar de Jogaio, porque já esteve, já saiu, já voltou. Sim, e já é um jogador maduro. Quantos jogadores formados no Sporting têm jogado, têm minutos este ano? Quantos? É o 11 time. São sempre os mesmos 11, quase. E não tens nenhum desses, exceção feita se calhar ao Gonçalo Inácio, não tens nenhum desses um jogador do Sporting. Mas o próprio Grego, que não é da formação do Sporting, também desapareceu. Não, e essa é a melhor. Essa então claro, jogou. Claro, jogou e era a última Coca-Cola do deserto. E desapareceu. Então desapareceu e o treinador já veio dizer uma coisa inacreditável, que é, o melhor era ele ser emprestado, mas não pode. Mas já jogou. Dá uma moral ao jogador. Dá uma moral ao jogador, quer dizer assim, eu não conto com o gajo, eu por mim o gajo ia com os porcos. Mas não pode mas partindo do princípio, mas eu percebo isso, partindo do princípio que o Ruben Amorim é uma pessoa inteligente, é porque não conta com ele, não é? Não, certo. Não há aqui questão. Não há aqui questão a somar. É uma coisa que ele tem que defender. Claro que ele não disse aquilo de ânimo leve, nem lhe saiu. E ele chegou a dizer-se bem, te lembras, mas é complicado que ele já jogou em 2 clubes este ano. Logo aí, não está a defender os interesses da sua entidade patronal. Porque ele diz assim, eu por mim via-me livre deste gajo. Porque ele tem idade para jogar no sub-23.
Porque se acha que ele tem algum Pois não. potencial mental. É, Sim. mas a minha questão não é essa, é que moral é que isto dá a um jogador para o resto da época, que é, eu por mim intuí, epá, mas afinal não dá, meu. Eu não percebo de psicologia, ainda devo Pois, ter mas faltado. a única coisa que eu posso tentar explicar do que conheço do Ruben Amorim é que na carreira dele do Braga e Sporting, e isto é um facto, não é uma opinião, ele sempre jogou com 11, 12, 13 jogadores. E já disse aqui várias Não, vezes isso. certo, também, mas isso é uma característica. Outra coisa é queimares um jogador Eu que, percebo, pá, é um ativo, não é um jogador. Aí é do ponto de do vista ponto de do vista ativo. apenas de gestão financeira, e sobretudo um jogador que não Claro, foi claro, barato, um, e claro. que não só não foi barato, como foi mais uma vez, e vamos ao transfer market, comprado a um valor muito acima do que aparece como valor potencial de mercado. Tal como Mas há uma questão adicional diz, também, é que o Ruben Amorim começou a fixar o pote no meio campo. E aí o espaço de meio campo também desaparece. Entendes? Epá, eu gosto de ser justo. A partir do momento que o Pote, começa a jogar no meio campo, só tens um. Só sobra um. sim, sim, Portanto, com um jogador como o Ugarte, não há espaço para mais ninguém. Sempre que jogar o Ugarte, ainda por cima são dois jogadores, se tu reparares, que é muito raro o Ruben Amorim substituí-los, a não ser quando é a pedido dos próprios. Portanto, o que é que interessa ter lá o Mateus, o Morita, percebes? À frente do grego, tens dois jogadores, Morita e Mateus. E esse Hugo, se quiseres ainda pôr. Portanto, tens três jogadores. Isto, do ponto de vista do plantel, eu consigo entender. Agora, do ponto de vista do ativo, dou toda a razão. Agora, quer dizer, se tu podes jogar sempre no meio campo até ao fim, não há espaço para mais ninguém. Porque o Ugarte não sairá, mas se ele tinha essa estratégia, se ele tinha esse pensamento, claro. Mas então, pode ter e mudado olhava para o também. banco, e o Morita já lá estava, e o Mateus já lá Mas não te estava, esqueças que o e o, Paulinho e não o- e o- jogava. Percebes? não, no início da época. Claro, ainda foram os tempos. Sim, mas espera, mas tinha lugar cativo. O próprio o mesmo treinador Sim, disse, sim. Que era disse uma que questão não de tinha tempo. lugar cativo. Era uma questão de tempo, havia de voltar. E ele viu-se ali com um problema. Para pôr Pote, Edwards e Trincão e Paulinho, tem que ir ao meio campo. A não ser que jogue com quatro à frente. Eu acho que Não, esta certo. é a opção do Ruben Amorim, mas acho isto convictamente. Acho que, que ele quer jogar com os Não, não, quatro. mas eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Mas então tens que estruturar a equipa de Claro, outra maneira. claro. Mas isso também concordo contigo. Agora, eu estou E só tens a que ter arranjar uma um plano explicação para o facto, alternativo. percebes, Nuno? Não, É claro, que tens claro. quatro jogadores à frente do grego para um lugar. É muita gente. Certo, certo. Mas então a dúvida é essa: é investes ali. Agora fala-se, e vale o que vale, portanto, de credibilidade relativamente baixa, mas o teu grande esforço é reforçares com o central. Sim. Quando tens um problema claro de marcação de golos. Acho que vai ser muito mais difícil que o Braga, até porque o Braga vai querer tirar a revanche do último jogo em que foi cilindrado E o e, Braga, o portanto, empate é um excelente resultado. claro, Não, conserva-se na sua posição, não conserva a mantém oito distância. pontos, que é muita fruta, não é? E para um clube como o Braga, a entrada, ok, que ainda vai à pré-eliminatória ou não, dependendo da cena deles com o Porto. Sim. Mas se tiver entrada direta na Champions Sim, é um League, salto enorme em termos de gestão. faz mais dinheiro do que tem de budget. Só com isso. O budget deles Sim, anda sim, está nos 30 milhões. é verdade. Portanto, é mais uma coisa que é colocar e possibilitar um adversário direto, reforçar-se e passar para outro patamar, Sim, sim. que eles sim, compram os jogadores, e aquela justificação que os jogadores para pontas de lança são todos muito caros, é aí perguntar quanto é que o Braga pagou pelos jogadores que estão lá à frente. Mas tirando Inglaterra, por isso é que eu digo, qualquer equipa que entre diretamente ou através do play-off, não interessa, que esteja na fase de grupos, eu acho que desportivamente
cumpre o seu papel em termos do que é a próxima época. Depois é evidente que todos querem ganhar, isto quer ter uma verdade lá para ali, não há ninguém que não queira ganhar. Agora, se o Sporting, por exemplo, se o Sporting não cumprir esse objetivo de chegar à fase de grupos, eu já digo chegar por causa do terceiro lugar, aí é que é complicado. E se não cumprir, não ficando em terceiro, porque pode chegar a terceiro e não conseguir entrar, é uma coisa. Se ficar, Olha, e agora? também o Braga já não falta muito. Esse jogo é determinante. Se nós não ganharmos, quer dizer, até eu que sou uma pessoa com muita fé, começo a achar que será quase impossível. Até porque o Braga começa a ganhar um elan, não é? Uma coisa é a primeira Claro. volta, depois na segunda é descontar, não é? Faltam E 17, se 16, de 15. 9 passas a 12, Claro, que sim, não são 12, são 13. claro. É que Epá, se ganharmos são três, não é? Praticamente. exatamente. Quatro, Ora quatro. bem, para acabar, vamos ali àquele momento rubriquesco e época 87-88, portanto, o 11 mais vezes usado na época 87-88 e na época 98-99. 87-88 foram treinadores António Moraes e Keith Burkinshaw e 98-99 Mirko Josic. Quem é que era o presidente em 87-88? 87, 88. Seria Jorge Gonçalves? Não, Amado acho que não. Freitas. O Mato 88, Freitas. 99. Não, 88, 89 o presidente era Jorge Gonçalves. E que ano é que estás a dizer, Francisco? Eu não percebi. 88. Desculpa, ok, pode ser. 88, Agora, 89, 98, já era 98, 99. 86. Não, ok, 87 sim, era o Amado Freitas, Agora, sim. época 98, 1998, 1999. 98, 99. Tem dois T's no nome. Aí deve ter sido na altura em que a malta andava sempre. O apelido tem dois T's. Estou aqui a recorrer a 98, 99. O apelido tem dois T's. 98, 99. Pedro Santana Lopes? O apelido tem dois Era o T's Santana Não. Lopes. seguidos. Sim. Roquete? 98, 99. O José Betancourt. Roquete. É o Betancourt. José Roquete. Era o presidente. A Roquete? Em 97, 98. Pois não sei, já não me lembro. Já é muito, só Ora muito bem, na baliza. Rui Correia ou Tiago? Tiago. Rui Eu digo Correia. Tiago. O Nuno pensa. Manda-me aí um abaixo para eu não. Eu agora estou a ouvir-vos. Fala lá, Nuno. Constantino. Estou? Então, mas espera aí, vou sair desta, espera aí. Ok. Disseste alguém a seguir aos guarda-redes, Francisco? Não disse. Ainda não disse. Nuno. Rui Então Correia ou vamos a Tiago? isso. Estão-me a ouvir, hein? Estamos? Eu estou. Ok. Eu escolho o Tiago. Rui Correia. Muito bem. Então agora. Lateral direito. João Luís ou Saber? O quê? Pá, eu vou ter alguma dificuldade em recordar-me. Eu tinha pai 12 anos. Eu escolho o João Luís. Pá, não me recordo de um, portanto, voto no Saber. Eu acho que escrevi isto mal. Não escrevi nada. Morato. Não podes ir tão atrás, pá, porque senão a minha memória. Morato ou Beto?
Beto. Beto. Duílio ou Marcos? Não ouvi. Eu não ouvi. Duílio ou Sim, Marcos? do Ilho. X. Do Ilho. X. X. Eh, Não me lembro de nenhum deles dos dois. Eu lembro-me. Então. Sou um bocadinho mais velho. Fernando isso. Mendes ou Vinícius? O quê? Vinícius. Fernando Mendes ou Vinícius. Vinícius. o Mendes? Escolha o Mendes. Vinícius. Escolha o Eu Mendes. voto no Vinícius. Oceano ou Delfim? Delfim ou quem? Oceano. Delfim ou Oceano? Oceano. Oceano também. Mas esta por acaso gostava de ter os dois. O Delfim eu também gostava dele. Mário Jorge ou Duscher? Durcher. Ducha. Aldo Ducha. Outro Mário. Mário Marques ou Edmilson? Edmilson. Edmilson. Agora, britânico Tony Ciali ou Jordanov? Jordanov. Jordanov era um postão. Também conhecido como Anthony John Ciali. Ou Cili, como quiserem. Silvinho ou Simão Sabrosa? Silvinho. Pá, qualquer um, menos o Simão. Até como estás comigo. No ataque, Paulinho Cascavel ou Crepin? Paulinho Cascavel. Cascavel. Crepin. Meu Deus. Era Crepin. Checo. Chequio. Se for hoje em dia é Chequio. Eu lembro-me dele. Mas não era grande coisa. Quem? Esse Crepin não era grande Era coisa. aquele que depois foi para o Beira-Mar, não foi? Não foi o Crepin que foi para o Beira-Mar? Eu acho que Foi, sim. foi. Eu acho Foi que para o sim. Beira-Mar, foi. Ora bem, feito então, que está, então vocês apostam que o Sporting ganha ao Porto no sábado. Já, é isso. Não vai ser fácil. O Sérgio Conceição diz que vai ganhar este Com ano. grandes penalidades ou sem grandes penalidades? Mas também era bonito o Ruben Amorim ganhar a 10ª. Vai ganhar o Amorim, a 10ª. 6 como jogador, 4 como treinador. Lá a 10ª. Com ou sem grandes penalidades? Eu acho que fica 2-0. Não, sem grandes penalidades. Eu acho que fica 2-1 para o Sporting. Eu pessoalmente acho que também não vai haver grandes penalidades. Acho que a coisa se resolve nos 90 mais a compensação que o árbitro der, que por acaso é uma boa pergunta. Quem é que vai ser o árbitro da final da Taça da Liga? Faço ideia. O Soares Dias tem muita probabilidade de ser. Já foi anunciado, já. Ah, já? Duvido muito. Já. Não, Eu não vi. Duvido Foi. muito. Eu não vi. duvido Tá, que o seja árbitro Soares para a Dias. final vai ser o João Pinheiro. É isso. Ah, é? E no VAR eu acho que está Tiago o Martins. Rui Costa. Tiago Martins e Não? Fábio Melo. Tiago Martins. Tiago Martins. Tiago Martins VAR, Fábio Melo à vara. Vamos É isso ver. mesmo. E por nós, Há VAR e VAR a ir e voltar. exatamente. Connosco, pelo programa 45 Minutos à Sporting, é tudo. Voltamos para a semana, à hora habitual, espero eu, às 10 da noite. Já não será tão tarde quanto foi hoje, em todo o caso. Já sabem. Continuem a acompanhar a Rádio Nacional de Desporto. O programa 45 Minutos à Sporting volta para a semana. Dentro de alguns minutos há de estar disponível no canal do YouTube da Rádio Nacional de Desporto e o programa volta para a semana.
há de voltar para a semana, no horário habitual, ou espero eu que seja no horário habitual. Em princípio será mesmo na terça e na quarta, é que não vai haver programa, porque há jogos às 9h15 da noite. O Sporting joga no sábado com o Porto para a final da Taça da Liga, e na quarta-feira recebem em Alvalade E na quarta-feira. o Sporting de Braga, a contar para o Campeonato Português no começo Vai ser um da programa segunda volta. riquíssimo. Acho que vai ser um grande jogo em Alvalade. Acho que não vai ter tantos golos como teve na primeira volta, mas não sei como é que vai ficar o resultado final. Como é que vai ficar o resultado final Do Braga? do Braga? 3-1 para o Sporting. Eu acho que 1-0. Muito bem. Vamos ficar a saber no sábado como é que vai ser o resultado com o Porto, e na quarta-feira como é que a coisa se vai fazer frente ao Sporting de Braga, e na quinta-feira cá estaremos para analisar esse jogo e outros tantos assuntos, e já teremos certamente para onde vai, ou se fica, ou vai ou fica, provavelmente vai, Pedro Porro para o Tottenham, mas só mesmo para a semana. Fiquem bem, fiquem com Deus e continuem na companhia da Rádio Nacional de Desporto.